Verso de número 19. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Todos encontraram? Ageu está perto de Malaquias. Lá você vai no Novo Testamento, volta umas folhas para trás, você vai encontrar o livro de Ageu. Ageu capítulo 2, verso 18 e o verso 19. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ainda tem bastante misericórdia ainda. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém? Considerais, pois, vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura, ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos? Mas deste dia vos abençoarei. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar. Glória a Deus. Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo nessa noite, dentro deste texto, falar que é tempo de Deus te abençoar. É tempo de Deus abençoar a sua vida, estender a mão sobre a sua vida. Quando nós vamos para este livro de Ageu, é um livro bem pequeno, e nós vamos observar dentro deste livro que Israel, eles haviam perdido o templo. Israel agora teria que reconstruir o templo novamente. E o verso 10 do capítulo 2 vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando nós vamos para este texto, nós vamos ver o que se passou com Israel dentro deste texto. Nós vamos observar aqui, dentro deste texto, que este templo que foi edificado, mas foi destruído, nós vamos ver que agora a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E Ageu, ele surge para repreender o povo de Israel. Porque o povo de Israel estava andando distante. E muitas das vezes, quando nós olhamos para o livro de Ageu, e nós encontramos no capítulo 2, no verso 7, nós vamos ver aqui a Bíblia, ela está falando a respeito, muitas das vezes nós usamos para falar sobre a vinda de Jesus, mas o texto, ele está falando a respeito das nações que levariam ao melhor para Israel. O que o texto está querendo nos dizer? Que Deus, ele tem o melhor para aquele que serve a Ele, para aquele que anda diante da presença dEle. E quando nós observamos aqui, nós vamos ver que a nação de Israel, eles foram levados cativo. Há umas lições atrás, o Josué estava lecionando, e nos falou a respeito do rei de 8 anos, me lembro o nome dele aí, Josias. Ele estava falando a respeito disso. Foi no período em que o povo de Judá foi levado cativo, em que o povo estava afastado. E neste período de tempo, se nós formos lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 36, o verso 11 a seguir, nós vamos observar que eles pegaram tudo que havia dentro do templo e levaram. Tudo que era consagrado ao Senhor foi levado. Por que isso veio acontecer com a nação de Israel? Por que isso veio acontecer com este povo? Nós vamos ver aqui Ageu repreendendo o povo. Por que essas coisas vieram acontecer? Porque Israel, eles teriam que prestar a Deus uma adoração.
Israel tinha que dar ao Senhor, eu falei hoje aqui pela manhã na escola dominical, tinha que dar o ano sabático ao Senhor. Eles tinham que separar de 7 em 7 anos, se dava o ano sabático. Quando dava 7 anos, eles separavam aquele ano, até completar o ano 49, 7 sábados, 7 anos. Quando desse o ano 49 e fosse chegar no ano 50 ou 50, não sei se eu falei certo, quando chegasse o ano 50, este ano, o Senhor estava dizendo para o povo: vós não tereis que trabalhar, vós esperareis o Senhor, que o Senhor vai fazer a terra produzir, o Senhor vai trazer alimento, o Senhor vai abençoar o seu povo. Por isso que Jesus, quando Ele ensina nós orarmos com o Pai Nosso, Jesus está dizendo, mostrando ali, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus está dizendo, vós não tereis que trabalhar, quando andar diante da presença do Senhor, Deus vai fazer produzir sobre a sua vida. Mas sobre o que estava acontecendo com a nação de Israel, Israel não estava guardando o ano sabático. Em vez de eles tirarem este ano, que era o ano de chegar diante do Senhor, de prestar adoração ao Senhor, de estar diante da face do Senhor, adorando o Deus Todo-Poderoso, Israel esqueceu. Eles não estavam aguardando este ano para o Senhor. Eles começavam a trabalhar, eles não estavam confiando na providência de Deus. Deus estava dizendo para eles que como ele foi lá no meio do deserto, Deus ainda ia ser com o povo, Deus ainda ia abençoar o povo, mas só que em vez do povo colocar o coração diante da presença de Deus, o povo estava colocando o coração nos seus trabalhos, o povo estava colocando o coração na sua vida própria, esquecia da casa do Senhor, esquecia de estar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Mas para Deus abençoar, o nosso coração tem que estar na presença de Deus. A nossa vida tem que estar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos observar aqui dentro do texto, que Deus, quando Ele promete, Ele abençoa. Se Deus fala com você que Ele vai abençoar, Ele abençoa. Nós vemos aí muitas pessoas que pregam a prosperidade, chegam a dizer, você dá isso, que Deus vai te dar aquilo. Deus, Ele não precisa de barganhar com você. Ele te abençoa se você andar em retidão diante da presença dEle. E nós observamos que muitos dizem assim, você dá hoje, daqui 3 dias, Deus vai te abençoar. Deus não é dessa forma. A Bíblia vai nos mostrar que Deus nos abençoa, mas Deus tem um tempo determinado para poder nos abençoar. Deus tem um tempo determinado para estender a bênção dEle sobre a nossa vida. E eu vou provar para você nessa noite, dentro da Bíblia, que Deus tem um tempo para te abençoar, se você estiver diante da presença de Deus. Olha o capítulo 1 de Ageu. O verso 1, olha o que Ageu está dizendo. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo a este povo, diz, veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Observa bem, ele está dizendo, no 2º ano do rei Dário, no 6º mês. Ele está mostrando aqui no 6º mês. Em algumas traduções está dizendo, no 24º dia do 6º mês. Observa bem, eu estou falando acerca do 6º mês.
ele estava dizendo que veio a palavra do Senhor a Ageu, dizendo, nós vamos observar agora, leia para mim agora Ageu capítulo 2, o verso 1. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ageu capítulo 2, verso 1. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, observa, no 21º ao 24º do mês anterior, está dando quase 30 dias. Deus manda o profeta dizer que após esse mês, no 3º mês, após 30 dias, Deus estava falando novamente ao profeta. Deus estava dizendo a ele. Agora abra para mim a sua Bíblia, no livro de Ageu, capítulo 2, e o verso de número 10. Veja o que a Bíblia está dizendo. Ao 24º dia do mês 9, quando o tempo tem, do mês 6º até o mês 9, dá 90 dias. Deus estava dizendo, observa bem, ao 24º dia do 9º mês, no 2º ano de idade, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Observa bem que Deus estava dizendo, dentro de 90 dias, Deus estava falando com o povo. O que nós entendemos aqui, Deus quando fala com você, Ele tem um tempo para te abençoar. Ele tem um tempo para estender a mão sobre a sua vida. No 24º mês, no 6º mês, a nação de Israel estava numa miséria total. A nação de Israel estava passando por um caos na sua vida. Mas nós vamos ver agora, quando chega o 9º mês, quando vem aqui, nós vamos observar que Deus começa a dizer para o povo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora o sacerdote acerca da lei, dizendo, se alguém leva a carne santa na hora da sua veste, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, porventura ficará isso santificado? E os sacerdotes responderam, não. Sabe por quê? A nação de Israel não estava guardando os princípios que o Senhor havia estabelecido para a nação. Mas no verso 19, a Bíblia vai nos dizer assim, que nós lemos, porventura, há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado os seus frutos? Mas deste dia em diante, eu vos abençoarei. Deus estava dizendo, se andar diante da minha presença, desse dia em diante, eu vou vos abençoar. A partir dos 90 dias, eu vou estender a mão sobre a sua vida. Se estiver diante da minha presença, eu vou vos abençoar com toda a sorte de bênção. Sabe o que Deus estava dizendo para a nação de Israel? Que era preciso eles voltarem para as coisas de Deus. O verso 2 vai nos mostrar que o povo de Israel, do capítulo 1, vai nos mostrar que o povo, eles falavam ao Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor seja edificada. O povo não estava interessado. O povo não estava voltado para as coisas do Senhor. Por isso havia sobre eles uma miséria total. Eles recebiam dinheiro, eles tinham tudo, mas eles não viam a bênção de Deus sobre a sua vida. Eles não viam Deus prosperar a vida deles. Veja o verso 6. Olha o que a Bíblia está dizendo no capítulo 1. Semeeis muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe no saco furado. O profeta estava dizendo que eles tinham deixado as coisas do Senhor. Eles tinham esquecido o ano do Senhor.
Eles tinham esquecido o momento de estar diante da presença do Senhor. Mas nós observamos aqui que eles semeavam, eles colhiam, eles tinham tudo, mas eles não fartavam, porque tinham esquecido de Deus. Quantas pessoas que têm alimento, mas não sacia, tem roupa, mas não se alegra, tem sapato e não consegue ficar satisfeito com aquilo que tem. É o que estava acontecendo com a nação de Israel. Olha bem para os irmãos ver, observa bem, eles recebiam, eles plantavam, eles colhiam, mas não colhiam com abundância. Sabe por quê? Deus cerrava o orvalho sobre a terra. O orvalho não caía na terra. A chuva vinha, mas o orvalho não vinha. Quem planta aí sabe. Quando às vezes não cai o orvalho, a planta custa sair. O orvalho vale mais do que quando você joga água, porque o orvalho tem a presença de Deus para abençoar a terra. Deus abençoa. E a nação de Israel não estava vendo isso acontecer sobre elas, porque eles estavam deixando as coisas de Deus, estava vivendo para o seu coração, estava vivendo para si próprio. Eles estavam preocupados com seus próprios interesses, eles estavam preocupados com seus próprios deleites sobre a sua vida, e Deus não podia os abençoar devido ao que eles estavam sobre a sua vida. Observa bem, alguém que colhe para poder comer e não saciava. A Bíblia vai falar sobre isso. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Eclesiastes, capítulo de número 5. Eclesiastes, capítulo de número 5. Ramandagaço e decanta labaxuianda lamaná. Eclesiastes, capítulo de número 5, verso de número 19. Veja o que a Bíblia está dizendo. E a todo homem a quem Deus deu riqueza e bens, lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Olha só o que a Bíblia está falando. Aqui a Bíblia está falando de um homem abençoado. Deus deu ele dom e poder para poder delas comer da sua porção. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Quantas pessoas que têm bens, tem tudo, come, sacia, se alegra, porque está na presença de Deus, está diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Assim é o homem abençoado por Deus. É assim aquele que Deus abençoou. Mas olha o capítulo 6, o verso 1 e o verso 2. Veja o que a Bíblia vai dizer. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é muito frequente entre os homens. Um homem a quem deu Deus riqueza, bens, honra, nada lhe falta, de tudo quanto a sua alma deseja. E Deus não lhe deu poder para daí comer. Antes, o estranho no come, como também isso é vaidade e má enfermidade. Veja o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está mostrando para Israel que há um homem que tem riqueza, que há um homem que tem bens, que tem tudo, mas ele não tem o poder, ele não tem o dom para poder comer. Você já viu aquelas pessoas que têm riqueza, mas quando chega na hora de comer ele tem uma gastrite? Quando chega na hora de comer, ele não pode alimentar daquele alimento e se alegrar, porque ele não tem o dom de Deus sobre a sua vida, ele não tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas o homem que é abençoado, ele pode não ter riqueza, ele pode não ter bem, ele não pode ter dinheiro, ele chega em casa, se ele tem a presença de Deus, lá tem angu com arroz, ele olha, come, dá glória a Deus, se alegra, se sacia, porque é assim que Deus abençoa o seu povo.
Observa bem, tem pessoas, não sei se você já viu, eu já vi isso. Tem pessoas que chegam lá no guarda-roupa dele, ele abre o guarda-roupa, está cheio de roupa. Ele vira e fala assim, não tem roupa para vestir. Quem já viu isso? Eu não tenho roupa para vestir. Está cheio, mas não sacia. Não se alegra com o que tem. Deus quer te dizer nessa noite, se alegra com aquilo que Ele te deu. Se alegra com aquilo que Ele te abençoou. Eles tinham e não se saciavam. Eles comiam e não se alegravam com aquilo. Mas bem-aventurado é aquele que anda diante da presença de Deus. Bem-aventurado é aquele que anda diante da presença do Deus poderoso. Assim Deus vai abençoar a sua vida. Assim Deus vai abençoar a sua casa. E vai estender a mão sobre a sua casa. A Bíblia vai dizer que eles tinham roupa, mas não se vestiam, não se alegravam. Tinham sapato e diziam, eu não tenho nada, porque não se alegravam. Mas quantas pessoas que só têm uma troca de roupa, mas tem a presença de Deus, ele pega, veste, e quando ele veste, ele fica mais bonito do que aquele que tem muito, porque a presença do Espírito Santo entra na vida dele e o abençoa de uma forma maravilhosa. Então Israel tinha tudo, mas não tinha a provisão de Deus sobre a sua vida. Eles tinham a bênção, porque eles esqueceram do Senhor. Eles esqueceram da casa do Senhor. Observa bem, no Antigo Testamento, o Senhor, Ele estabeleceu o sábado, que era um dia que o povo tinha que fazer reverência. Um dia que o povo tinha que chegar diante do Senhor, para poder exaltar o nome do Senhor. Segundo a lei, quando dava 6 horas da tarde de sexta-feira, não podia mais se trabalhar. Os homens tinham que guardar de 6 horas de sexta-feira até as 6 horas da tarde do sábado. Esse dia era separado, era consagrado ao Senhor. Nós não estamos vivendo na lei, nós não estamos debaixo da lei, mas o Senhor separou um dia para que nós podemos estar diante da presença dEle. Um dia específico, que nós temos que tirar o dia todo para estar diante da presença de Deus. Você não tem que pegar esse dia e fazer outra coisa, não. É estar na presença de Deus, adorando o nome do Senhor, exaltando o nome do Todo-Poderoso. Mas Israel não estava fazendo isso. Era um ano que Deus estabelecia. No 50º ano, não sei falar essa palavra aí, mas quando chegava esse ano, Deus queria do povo que ficasse esperando a providência de Deus sobre a sua vida. Nós vamos observar que essas pessoas, quando eles viam o Senhor nos abençoando, eles viam que eles tinham tudo, mas não se alegravam. Deus estava dizendo, porque esqueceram da minha casa, esqueceram da minha presença. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Não esqueça da presença de Deus. Não esqueça da casa de Deus. Não esqueça de vir diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos observar, o tempo não dá para falar, mas se nós fôssemos ver, a nação de Israel, ela teve um castigo por causa disso. Porque não deram devido adoração ao Senhor. E hoje não é diferente. Deus nos escolheu para o adorar. Deus nos escolheu para exaltar e bendizer o santo nome dEle. Então, querido, nessa noite, eu quero que você pense no que Deus fez por você. Ele quer te abençoar, mas para Ele te abençoar, esteja diante da presença dEle. Esteja diante da face do Todo-Poderoso. O templo de Salomão tinha sido destruído, mas Ageu disse, a segunda casa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira.
Sabe o que Deus está dizendo? Se nós andarmos diante da presença dele, a glória dele vai ser maior na nossa vida. A presença dele vai ser maior sobre a nossa vida. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração. É isso aí, querido. Acabamos de ouvir uma bela palavra